Olá pessoal, bom, nós estamos aqui porque eu queria trocar com vocês uma experiência interessante sobre uma parte prática dessa linguagem de gestão ambiental e economia circular que a gente falou no outro encontro. Essa parte prática envolve o chamado lodo gerado em estações de tratamento de efluentes industriais. Quem já está familiarizado com isso, mas quem não, as grandes empresas, médias e grandes, têm efluentes industriais, águas residuárias e efluentes domésticos. Isso se junta e, enfim, vira um efluente do sistema sanitário que precisa ser tratado antes de jogar o remanescente no rio, no corpo receptor. E esse tratamento envolve processos físico-químicos e biológicos e, portanto, gera-se numa fase e noutra o chamado lodo, que é uma torta, uma massa que contém contaminantes, poluentes, né? Esses contaminantes podem ser perigosos, tóxicos ou não. Então, merece uma avaliação. A questão é que, para adequar a legislação, você, até então, quando eu digo até então, até 2009, até 2008, 2009, você teria que conduzir isso para aterros sanitários ou aterros industriais, projetados para isso, documentados, controlados, para adequação normativa e você dá destino final. E a água tratada, residuária, se lança no rio. Isso é custoso, isso custa dinheiro. Então, esse lodo tem sido lançado para aterro, em muitos casos ainda, sem contemplar oportunidades de reciclagem. Então, nós vamos falar exatamente sobre o uso agrícola desse lodo gerado em estações de tratamento de efluentes, os processos. Então, para desenhar o tecido legal sobre isso, a gente pode ir direto na Lei 2.305, que versa sobre a Política Nacional de Resíduo Sólido. Política Nacional de Resíduo Sólido vem de encontro a essa nova visão de desenvolvimento do século XXI, que é o chamado desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável que tem alguns alicerces, chamadas variáveis. A variável ambiental, a variável social, cultural, econômica, tecnológica e podemos acrescentar geográfica, se for o caso, entre outras, e saúde pública. Então, essas variáveis formam o tecido do desenvolvimento sustentável. Costuma-se dizer de sustentabilidade, que tem minimamente o tripé econômico, social e ambiental. Então, sustentabilidade requer considerar os aspectos econômicos, aspectos ambientais e aspectos sociais. Então, a expansão da indústria e dos centros urbanos provocam resíduos, os chamados resíduos sólidos. Nós estamos falando especificamente do lodo oriundo de estações de tratamento de efluentes. Então, cada indústria ou muitas indústrias têm o chamado tratamento de efluentes líquidos, sanitários ou industriais, como eu disse, e que gera um lodo que pode ser apelidado, já dando um apelido a ele, de biossólido, que é resultante do tratamento desses resíduos. Por que biossólido? Porque é uma mistura do tratamento físico-químico com o biológico, gerando lodo biológico e lodo físico-químico, apelidado nesse mix aí de biossólido. Então, você tem um subproduto orgânico que, se documentado assim,
segundo a USEPA, que é um órgão, uma agência americana, pode ser reutilizado ou reciclado na agricultura. Será que pode? Então, quais seriam as alternativas para a disposição final do lodo? Muito antigamente, consideravam a hipótese de pegar esse lodo e lançar em emissários submarinos, aquela sopa bombeável, lançamento oceânico. Isso foi uma prática proibida antes da virada do século por um acordo internacional. Então não se pode mais lançar lodo em alto mar. Outro caminho seria incinerar esse lodo. Qual é o problema? Além do controle da chaminé e emissões atmosféricas, o elevado custo, exatamente porque tem que ter controle das emissões atmosféricas. Elevado custo da incineração desse lodo, portanto, é a questão-chave. Então, sobraram os aterros sanitários ou industriais, que você pode destinar. Esse lodo tem diversas restrições de ordem ambiental e de ordem econômica também. Uma restrição de ordem ambiental é que você está transferindo uma massa problemática, digerível, degradável, para um bolo, para um aterro. Esse aterro vai gerar o famoso chorume, que é o extrato percolado desse aterro, oriundo das putrefações e degradações. E o aspecto econômico, que envolve logística, transporte, né? E também a disposição final, que isso custa caro, né? Arredondando, da ordem de 70 a 150 reais a tonelada de lodo a ser depositado em aterro. Sem falar no fato de o apelido de ser lodo pressupõe por si só a presença de água, umidade. Então, o lodo tem normalmente aí 30%, 40% de água. Então, ou mais até. Então, você está transportando e dando destino à água também, né? Então, ninguém tem muito interesse nisso. Mas, se eu colocar num aterro sanitário documentado, eu atendo a legislação e passo em auditorias. Isso gerou um certo conforto até então. Bom, qual é a questão da reciclagem agrícola? Então, isso não é de hoje. Isso vem de estudos da década de 80. Tem livros desde aquela época projetando isso. Mas nunca se teve um grau de segurança mais efetivo para validar um caminho desse. Então, os órgãos de controle, por receio, optavam pela negativa. Não pode. Então, tomavam o caminho de colocar no aterro documentado, aí pode e segue a vida, e o custo operacional tem que ser embutido no produto final, enfim, nos custos operacionais da produção da fábrica, né? Então, algumas pesquisas, como mostrado aí, direcionando aspectos de um suposto composto que teria, sim, nutrientes com valor agronômico. Vamos marcar bem esse termo, porque é um grande propósito. O valor agronômico de um resíduo chamado lodo, que é o nosso estudo de caso. A pesquisa brasileira, como eu disse, desde a década de 80, vem trabalhando isso, que seria a discussão sobre o benefício desse biossólido na agricultura, nas produções agrícolas. Será que eu poderia usar isso para produzir alface, que é uma verdura que se come crua? Provavelmente melhor não, por precaução.
causa da interrogação, né? E será que eu consigo tomar outros caminhos que não exatamente produzir alface? Muito bem. Então, vieram opções, pesquisas sobre bioensaios. E um dos bioensaios foi com oligoquetos, minhocas. Oligoquetos, né? O emprego de minhocas, de oligoquetos, na avaliação da biodisponibilidade de substâncias tóxicas. Por quê? A pergunta que não queria calar, então, era sobre a toxicidade. Vou pegar um lodo e vou fazer o uso agrícola dele. Mas será que não é tóxico? Então, uma das técnicas pesquisadas por esses pesquisadores, desde Burton, foi a aplicação de minhocas, oligoquetos, para verificação de biodisponibilidade de substâncias tóxicas e a utilização deles para avaliação do potencial tóxico de contaminantes em ecossistemas terrestres. De lá para cá, várias outras pesquisas foram trabalhadas. Então, a biologia considera e define as minhocas como da ordem das oligoquetas. Então, dos oligoquetos. São seres saprófitos que se alimentam de detritos orgânicos em vários estágios de decomposição. Isso é importante. Então, a minhoca se alimenta de detritos, usando como energia, em vários estágios de decomposição. Então, essa minhoca, ela não é seletiva. Isso aqui eu não quero. Não, vários estágios de decomposição de detritos podem ser aproveitados por minhocas. E elas realizam trocas gasosas por difusão dos gases através do tegumento. Justificativa, então, do trabalho que foi feito. A partir da legislação de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e dentro dela, desse tecido, desse diploma político, diploma legal, o conceito de reciclagem. A lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quer promover o conceito, fomentar, esse é um termo, fomenta o conceito de reciclagem de resíduos, sempre que possível, obviamente. Então, tem que verificar propriedades físicas dos resíduos, propriedades físico-químicas, propriedades biológicas, não é de qualquer jeito. E verificar a transformação em insumos ou novos produtos. Reciclagem é isso. Transformar em novos insumos ou novos produtos. Lembrando, reforçando os princípios da reciclagem, como dito no outro módulo. Um princípio: o processo de reciclagem, nele, processo de reciclagem, não pode, sob nenhuma hipótese, emitir poluentes tóxicos. Segundo princípio, o produto da reciclagem não pode liberar produtos tóxicos. Esses são os dois princípios da reciclagem. Então, alguns estudos, não muitos, foram trabalhados envolvendo oligoquetos, minhocas. A resolução CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e tem uma resolução de 2006 que não inclui
o lodo gerado em estações de tratamento de efluentes e processos industriais. E a CETESB questiona, a CETESB é o órgão de controle ambiental paulista, questionava, pelo menos a mim foi frontalmente assim, o potencial carcinogênico do lodo. Isso foi documentado, sabe? E o poder pode ser provocar câncer e tal, então não pode reciclar. Então isso ficou um tempo como um latente, vamos chamar assim, nos estudiosos, pesquisadores sobre aproveitamento do lodo na agricultura. Os Estados Unidos já, pela USEPA, aplica e aplicava lodo de estações de tratamento na produção de milho, por exemplo. Isso, Chicago é clássica sobre isso, a cidade de Chicago. Então, o objetivo com esse contexto todo, com esse cenário, foi estudar e realizar ensaios para garantir a aplicação do lodo de sistemas de tratamento de despejos líquidos industriais, biológico ou físico-químico, na produção de espécies arbóreas, por que não? Na produção de adubo, por que não? Na produção de fertilizante, de corretivo de solo, enfim, seja lá a classificação que se possa encaixar. Então, nós desenhamos objetivos específicos. Comparar os trabalhos existentes, discutir o uso desses oligoquetos, das minhocas, como bioindicadores. Será que a técnica, a metodologia de usar a minhoca como para verificar a toxicidade é válida? E propor o uso desses oligoquetos mesmo como alternativa até para transformação em uso, mas principalmente como indicador de toxicidade ou não, né? E tentar aplicar o uso agrícola, fazer a aplicação agrícola do lodo produzido em estações de tratamento. E daí um caso prático. Então, o lodo que foi trabalhado foi um lodo da empresa Gesco, e a Gesco desenvolveu um sistema interessante, porque recebia, né? A Gesco não tem mais esse módulo no seu arcabouço de serviços, mas de tratamento de efluentes orgânicos oriundos de processos. Então, de novo, o sistema de tratamento da Gesco para tratar efluentes orgânicos, águas residuárias orgânicas, oriundas de processos químicos, de processos alimentícios, metalúrgicos, tintas, de restaurantes como caixas de gordura, entre outros, inclusive efluentes recalcitrantes. O que é isso? Efluentes recalcitrantes são efluentes de difícil biodegradação. Então, um efluente que num processo biológico convencional é biodegradado, como esgoto doméstico, por exemplo, numa estação pública da Sabesp, por exemplo. Os efluentes que são de difícil biodegradação precisam ser pré-tratados. Por exemplo, um anel de fenol pode apresentar relativa toxicidade no processo biológico. Se você fizer um pré-tratamento nesse fenol e quebrá-lo, abrir o anel fenólico, ele fica uma cadeia linear que é biodegradável, portanto. A Gesco desenvolveu um processo físico-químico muito interessante que envolve um processo clássico
conhecido como reagente de Fenton, que é um processo oxidativo avançado, usando peróxido e sal de ferro e ácido, junto com um outro que é a heteroagregação. Heteroagregação usa um mix de cloreto férrico, que é um reagente clássico para fazer floco-decantação, e usa também carvão ativado micropulverizado numa emulsão. Isso tudo numa metodologia, num procedimento operacional padronizado. Você tem aí um processo de pré-tratamento físico-químico de efluentes recalcitrantes que a partir disso deixam de ser recalcitrantes, passam a ser biodegradáveis. E o que sobra é um lodo que contém cal, portanto cálcio, que contém ferro, que são itens que agregam valor ao lodo, como valor nutritivo, né? Agregam valor agronômico. Esse é o propósito. E o processo biológico clássico por si só, né? Por lodos ativados. Então, depois se tem que fazer uma caracterização desse lodo a partir de uma amostragem que segue a norma ABNT 10004 de 2004 e instruções normativas, está aí a novidade, instruções normativas 25 e 27 do MAPA, que é o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, em 2009, olha a linha do tempo. Eu contei a história que desde a década de 80 se estuda isso, a aplicação do lodo na agricultura. Em 2009, o Ministério da Agricultura lançou 2 normativas delineando, sacramentando que é possível sim usar lodo oriundo de processos industriais como matéria-prima para fazer fertilizantes. Opa! Essa amarração jurídica permitiu o desenlace de toda a cadeia de pesquisa que estava represada até então. Então, foi um marco. 2009 não está tão longe assim. Lembrando que desde a década de 70, os Estados Unidos trabalham isso, em 85, mais ou menos, 83, o Brasil começou a trabalhar isso em pesquisa, produzindo literatura, mas nunca consolidou isso, por questões jurídicas. Agora pode. Pode desde que? Desde que o quê? Desde que análises físico-químicas sejam implementadas com base na EPA, que é uma agência americana, e Standard Methods clássico, e laboratórios credenciados no Inmetro, por exemplo, e também no MAPA, no Ministério da Agricultura. Certos ensaios, não basta o laboratório ser acreditado no Inmetro, ele tem que estar registrado, certificado pelo Ministério da Agricultura. E bioensaios, que seriam complementares, bioensaios com oligoquetos, minhocas, com base numa norma ASTM 2004 e para toxicidade, e a norma ISO TC, na época era TC, é o Comitê Técnico da ISO, de 2002, para o teste comportamental. O teste comportamental ganhou um apelido, e ele é muito mais interessante e prático, porque apelido aqui ficou sendo como teste de fuga. Já vamos ver.
discutindo um pouco tecnicamente, ou melhor, analiticamente, os resultados sobre as características do lodo, nós temos aí o padrão da USEPA americano e o limite máximo estabelecido pela norma do órgão de controle paulista. Temos aqui para cada substância individual, né? Por exemplo, nitrogênio não tem limite, arsênio já passa a ter, né? Cobre, são os metais pesados, né? Mercúrio, obviamente, zinco, o limite para zinco é bem mais folgado, né? Níquel também, cobre também, chumbo já é mais restritivo, cádmio bem mais restritivo, arsênio e mercúrio, obviamente. E os resultados dessa caracterização para o lodo em estudo, que é o lodo gerado no sistema de tratamento da GESCO. O lodo em estudo, em média, tinha essa característica, desde carbono orgânico, matéria orgânica. Por que é importante matéria orgânica? Porque se eu vou aplicar no solo, o cultivo do solo precisa de matéria orgânica, senão não produz nada. Fósforo é um valor relevante, né, para o solo, nitrogênio, né, e outros como o potássio, né. O valor pH do solo, o ácido e tal, veja pH 7, né. E assim por diante, umidade e a concentração desses metais pesados que me chamam a atenção, que são interessantes, porque a média nacional dos lodos analisados no Brasil é de 125, né? E aqui está, para cádmio, por exemplo, e aqui está 0,7. Opa, esse negócio não é tóxico, né? A média nacional de chumbo é 382 e o resultado aqui deu 3, então não é tóxico. A média nacional para selênio é 1.251, aqui no menor 0,1. Então, outra pesquisa feita para contextualizar o cenário, né, o estado da arte sobre isso, foi responder a seguinte pergunta: e os lodos gerados em estações de tratamento públicas? Como, por exemplo, do sistema Sabesp. O sistema de tratamento de esgoto da Sabesp gera lodo. Esse lodo gerado tem toxicidade? Pode ser comparado com o lodo em questão da GESCO? Então, tem aqui várias estações, lodos oriundos de várias estações de tratamento, como Barueri, Franca, tudo no estado de São Paulo, né? Suzano, Lavapés em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba, Betioga, litoral norte, São Vicente também, litoral norte, Mongaguá, litoral norte, Brasília, Distrito Federal, estação de tratamento de lá, que lá não é Sabesp, óbvio, e Belém, Curitiba. Então, várias do estado de São Paulo, uma de Brasília e uma de Curitiba, comparando com o lodo GESCO, e olhem os resultados. Nitrogênio, fósforo, potássio, matéria orgânica, em todos os cenários, o lodo GESCO é proativo em termos de oportunidade de uso na agricultura. Muito bem. Então, foi feito um teste chamado teste de fuga, apelidado teste de fuga, com base nessa ISO. Um solo de controle, um solo chamado padrão, onde as minhocas estão lá confortáveis,
e a amostra teste, o lodo industrial ou o lodo em estudo. Se a minhoca procurar o lodo que você colocou lá como fonte de nutrientes, de comida, vamos chamar assim, então não há fuga, não há rejeição. Então, pouco provável que aquilo lá tenha toxicidade. Esse é um ensaio, e olha, ISO, hein? Esse é um ensaio do teste de fuga feito. Pessoal, foi preciso um alemão vir aqui no Brasil fazer uma palestra naquela época, em 2008 mais ou menos, e mostrar esse teste de fuga, que é mais simples do que cultivar a minhoca nesse lodo e depois matar a minhoca, destruir a minhoca e verificar se tem mercúrio, isso, aquilo, no tecido da minhoca ou no humus que ela produz. É mais simples aqui, teste de fuga. Se ela procurar o resíduo em questão, é porque não é tóxico. Então, fomos aos resultados. Fizemos as análises, todas já estão caracterizadas, e as evidências. Os resultados mostram que a concentração de metais está muito abaixo do limite permitido. E isso é muito bom. A boa qualidade do biossólido, se comparando o lodo gesco com outros de diversas estações no Brasil. Então, possui valor agronômico, sim. Com base em quê? Com base nas instruções normativas de 2009, essas duas instruções normativas. Então, foram feitos relatórios de análise, produzindo laudos analíticos que classificaram o lodo como não tóxico, sendo classe A, 2A. Lembrando que os resíduos são classificados sob força de lei, norma, classe 1, perigoso, e classe 2A e 2B. O 2A é o chamado não inerte, como está aqui. Ele não é tóxico, mas ele não é inerte. E o classe 2B, que é o inerte, pau de vassoura, enfim, coisas que são recicláveis. Então, a conclusão é para a comercialização do produto. E isso se deu com um lote único. E o transporte foi em caminhão caçamba, com lona, coberto, normalmente, caminhão caçamba normal. Esse lodo não estava pingando, não tinha excesso de umidade. Isso tudo documentado conforme os ensaios feitos, norma do órgão de controle, a ABNT, norma do Ministério da Agricultura, nota fiscal, como vê aí, isso de janeiro de 2018, um total de 82 toneladas de lodo foram recicladas para uma planta que processa isso, produzindo espécies mudas de árvores, um viveiro de mudas, como vocês veem aí, nesse acervo de fotos tem a máquina removendo o lodo da área industrial para colocar em caminhão, o caminhão transportando e chegando lá no local, que é uma flora, coloca no chão mesmo, ele não é tóxico, lembra-se? Você coloca no chão, se quiser, cobre como matéria-prima para você aplicar no viveiro de mudas e fazer cultivo de espécies arbóreas. Então, isso foi feito na dependência aqui de uma empresa, toda documentada, também no Ministério da Agricultura, e a aplicação na produção de mudas de espécies arbóreas e ornamentais.
Então atende ao propósito de reciclagem agrícola conforme os requisitos do MAPA, Ministério da Agricultura, da ABNT e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então é possível sim fazer reciclagem agrícola de lodo oriundo de estações de tratamento. Isso representa economia significativa para a empresa e com ganho ambiental, que você pode identificar isso e dar evidências na futura auditoria e em gestão ambiental na própria empresa. Então, o preâmbulo de outras monografias e trabalhos acerca daquela avaliação do risco carcinogênico, lembre-se daquele não que foi dito lá para trás, olha, isso pode ser carcinogênico, pode provocar câncer e tal, é melhor não fazer a reciclagem agrícola, aquele receio. Esses pesquisadores sacramentam que um agente classificado como carcinogênico é um agente capaz de causar câncer sob determinadas circunstâncias, enquanto a classificação sobre risco de câncer denota uma estimativa do efeito carcinogênico esperado após exposição a esse tipo de agente. Isso é um fundamento. Então, sob o ponto de vista de potencial carcinogênico, como já foi demonstrado que o lodo não é tóxico e pode e foi documentadamente aplicado na agricultura, efetivamente, cabe considerar que o sol por si só pode provocar câncer. Portanto, é por si só um perigo. Em função do quê? Do tempo de exposição. Olha, então, a relativa exposição é o ponto-chave. Nós não temos exposição com esse lodo. Eu posso manuseá-lo com mão nua, porque ele não é tóxico. Mas eu vou ficar deitado sobre ele. Vou aplicá-lo na agricultura. O sol também pode me provocar câncer de pele se eu ficar muito exposto, mas também eu preciso dele para fazer vitamina D, né? Então, a eliminação de substâncias com base no preço, a eliminação de substância para aterro, né? Com base num pressuposto perigo inerente, pode negar benefícios de pesquisas e inibir iniciativas como essa, que foi uma iniciativa muito bem sucedida, em prol do conceito do desenvolvimento sustentável na pauta atual. Isso, então, é pegar uma questão de mero controle fabril, comando-controle, né? Então, você tem um lodo, põe no aterro, atende a legislação, né? Sair desse tecido e dessa seara e entrar na esteira da sustentabilidade. Colocar esse lodo como reciclagem agrícola com critério científico e jurídico e documentar tudo para a rastreabilidade fabril na gestão, por exemplo, gestão integrada ou gestão ambiental da fábrica. Ok, pessoal? Era isso que eu queria concluir com vocês na pauta de hoje. Portanto, esse lodo pode ser destinado para corretivo de solo, fertilizante agrícola, tem vantagens econômicas, eu evito de gastar dinheiro com transporte e aterro, isso efetivamente é gastar, e passo a ter, além das vantagens econômicas, o ganho ambiental por si só. Ok, era essa a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, à disposição. Um abraço, saúde.